Chuva inesperada provoca caos no trânsito de Goiânia. Foram vários acidentes no início da manhã. Motorista também encontrou semáforos desligados e congestionamentos por toda a cidade. Na região sudoeste, o velho problema do jamelão deixou a pista escorregadia. Muitos motociclistas deslizaram na Avenida Atílio Correia Lima. E ainda, a operação no entorno de Brasília combate esquema de sonegação que deu prejuízo de quase 130 milhões de reais. Você também vai ficar por dentro da programação do FICA. A 18ª edição do Festival de Cinema Ambiental começa hoje à noite na cidade de Goiás. Essas e outras notícias agora no JBC Primeira Edição, que já está no ar. E a gente começa essa edição mostrando o caos anunciado. Amanhã foi complicada no trânsito de Goiânia. A tão esperada chuva veio, mas trouxe também quedas de energia, acidentes e muitos congestionamentos. Não chovia há mais de 80 dias e quando ela chegou foi assim, acompanhada de transtornos. O goiano teve uma manhã que exigiu muita paciência no trânsito. A nossa equipe de reportagem ficou mais de 30 minutos presa no congestionamento que se formou perto do viaduto da Unip. Para quem optou pela bicicleta como meio de locomoção, o jeito hoje foi improvisar. Ponto antigo de alagamentos, a Avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte, resistiu à primeira chuva depois da longa estiagem. Após passar por uma obra para resolver a situação, hoje a pista foi liberada. Na cidade Jardim, com o asfalto molhado, os jamelões provocaram derrapagens e quedas de muitos motociclistas. O carro me fechou e eu fui frear em cima daquela faixa que tem a tinta branca lá, e a moto escorregou e caiu. E acabou acontecendo isso aqui, ó. Um problema antigo que sempre volta com as chuvas. Logo que chove grosso, limpa tudo, ela sai rápido. Aí não tem mais problema, mas a primeira chuva todo ano é assim. O ideal, segundo a comerciante, é a limpeza do local antes da primeira chuva. Já que sabe que tem um problema, o Corpo de Bombeiro devia lavar o asfalto, né? Assim, não sei se tem essa capacidade para fazer na cidade toda, que tem essa árvore em vários locais, né? E os problemas continuaram em outras regiões. Já no cruzamento da Avenida C104 com a T63, no Jardim América, agentes de trânsito organizaram a passagem dos carros. A tão esperada chuva resultou em mais de 20 pontos de Goiânia sem semáforo devido à queda de energia. Uma situação que todo mundo conhece. Choveu em Goiânia. Complica a situação. A CELG disse em nota que 80 equipes estão nas ruas para recuperar o sistema elétrico até o fim da tarde. Segundo a companhia, a chuva provocou danos na subestação Atlântico, prejudicando o abastecimento em partes dos setores Oeste, Bueno, Jardim América e Parque Amazônia. Mas também houve problemas no Parque Oeste Industrial, Setor Sul, Cidade Jardim, Vera Cruz e Jardim Novo Mundo. Sobre a sugestão da comerciante de que os bombeiros façam a limpeza da rua antes das chuvas, a corporação informou que não faz esse tipo de serviço. Claro, esse tipo de serviço tem que ser feito pela Comurg. Aqui no estúdio a gente continua falando desse transtorno que a chuva causa e para falar ao vivo conosco o especialista em trânsito Antenor Pinheiro. Boa tarde, Antenor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, professor, bem-vindo. Chove em Goiânia, como a gente tem a período de seca, tem o período de chuva e vira esse caos na cidade, né? Algo muito previsível, né? Todos nós sabemos que nós temos esse período chuvoso e eu acho que os governos devem atentar aos seus compromissos, às suas responsabilidades, né? Trabalhando o planejamento, trabalhando as políticas públicas necessárias a esse momento que altera toda a dinâmica de circulação, né? A chuva, ela compromete o coeficiente de atrito do pavimento e, consequentemente, exige dos motoristas um emprego de velocidades pelo menos 30%, 40% a menos do praticável, né? Você tem também prejudicado, comprometido a visibilidade recíproca de aproximação em função do próprio momento chuvoso, né? Você tem que redobrar a atenção, inclusive com consultas ao retrovisor molhado, e os para-brisas têm que estar
estar com seus equipamentos, as paletas, né, dos limpadores em dia também. Você tem que se preocupar também com o sistema de freios. Isso, a chuva vai interferir, o solo molhado vai interferir na segurança da trafegabilidade das pessoas. Então é um conjunto de providências, tanto no aspecto comportamental, no aspecto do motorista, como também no aspecto da gestão, do governo. A gente percebe que, na verdade, são reiteradas vezes, né? Todo ano a gente tem o mesmo problema, sempre que volta a chuva e durante todo o período de chuva também a gente tem esses problemas aí, pontos de alagamento, vários a gente tem na cidade. E olha que a gente nem teve uma chuva tão forte assim, né, professor? Com vários semáforos apagados, muitos motociclistas caindo, vários acidentes. Infelizmente é um cenário de caos que as pessoas precisam aprender a se programar, se planejar mesmo, para que essas coisas não voltem a se repetir, né? Falta isso, planejamento. Com certeza, eu vou estar aqui o ano que vem novamente para poder comentar esses assuntos, né? Quer dizer, nós chegamos ao cúmulo de, em vez de atacar o problema dos alagamentos, por exemplo, nos limitarmos a implantar uma placa informando que ali é um ponto de alagamento para a gente evitar o transcurso ali, né? Então, é uma coisa assim, muito brasileira, né? Uma coisa muito, um absurdo, né? Muito de gestão mesmo, né? Falta atitude mesmo. E o senhor acha que o nosso motorista está preparado para lidar com a chuva? Não. Porque a impressão que a gente tem é de que não está, né? Não, o motorista brasileiro sem chuva já é um problema, tanto é que a gente mata 50 mil e aleja mais 70 mil por ano, né? Quanto mais no período chuvoso, né? O processo de formação do condutor no Brasil é algo risível. É algo que chega a ser surreal, né? E a questão de direção defensiva também, procedimentos de segurança que são necessários, que ele tenha um perfeito conhecimento, isso também está muito aquém do ideal, né? Então nós estamos, em relação a trânsito no Brasil, nós temos tudo por fazer, né? E não fazemos, o pior é isso. Né? Além das dicas que o senhor disse, a questão de carro, do carro estar preparado, os itens que são usados na chuva, se eles estão todos ok ou não. Qual a orientação que a gente pode passar para o motorista? Nesse caso dessa matéria, a gente viu que tinha um motociclista trafegando pela faixa da esquerda. Não pode, né? Não, o motociclista, ele tem que trafegar o máximo possível da faixa direita, né? E nós temos aí um problema que está muito já bem diagnosticado, inclusive a própria prefeitura já cuidou de remover alguns jamelões na T63, ela tem que continuar, tem que implantar o plano diretor de arborização, colocar em dia, né, o plano que já existe, né? Portanto, falta o quê? Falta atitude, decisão governamental para resolver mais um problema. O plano diretor de arborização de Goiânia, com certeza, prevê ali, né, a substituição dessas espécies de árvores em relação a outras árvores que estão mais compatíveis com o nosso clima, enfim, as nossas condições meteorológicas. Então, isso é política pública, é preciso de fazer. Porque essa árvore é um tipo de árvore que realmente ela causa perigo, causa risco para os motociclistas, principalmente para os motociclistas que estão mais desprotegidos, né, toda professor? Frutífera, né? Toda frutífera, mangueira, jamelão principalmente, né? Deposita ali, não é? Resquícios do fruto, e isso faz com que o atrito, o coeficiente de atrito com o passar dos carros, do solo, né? do piso, fique mais escorregadio. Então, consequentemente, vai exigir muito mais perícia do condutor quando ele transpor aquela localidade, né? Então tem que retirar, tem que substituir essas árvores por árvores mais compatíveis com essas características do cerrado. Não é de hoje, né, na verdade, que toda a população ali daquela região, o motociclista ou motorista que está passando por ali espera por essa retirada, né? E realmente, quem sabe antes do período chuvoso isso não aconteça, porque a gente sabe que a AMA tem todo um protocolo para poder retirar uma árvore, só porque nesse caso é uma questão de utilidade pública, eles têm que resolver isso, né? E de urgência. Mas olha, vamos entrar num acordo, motorista que está nos assistindo agora aqui pela TBC. Reduz a velocidade. É o melhor compromisso que você tem para você evitar acidentalidade. Tudo significa velocidade moderada, principalmente nesses trechos de vias arteriais e arborizadas. Reduz a velocidade, você estará garantindo muito mais segurança, quase dobrando o fator segurança viária, não só para você, como também para os que interagem com você no sistema viário da cidade. Tá aí, né, o recado do especialista em trânsito, Antenor Pinheiro, para que se evitem acidentes nesse período de chuva, que a chuva ela chegou agora, ela vai parar um pouquinho, mas depois ela vem com força e é preciso que todos tenham muito cuidado.
Exatamente. Obrigado, professor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Boa tarde. E agora a gente vai ver como é que está a situação nesse momento, depois dessa manhã tumultuada por conta da chuva. A repórter Rafaela Bernardes é que vai trazer essas informações para a gente. Ela está lá na Avenida Atílio Corrêa de Lima, na cidade de Jardim. Traz as informações ao vivo. Rafaela, boa tarde para você. Como é que está a situação por aí agora? Está mais calmo? Não tem ninguém caindo? Já liberaram a pista? Como é que está? Boa tarde, Jerônimo, Danusa, boa tarde a todos. A situação nesse momento é que está chuviscando e a pista continua bastante molhada. Como vocês podem ver, a pista ainda está parcialmente interditada. Essa pista foi interditada hoje pela manhã pelos agentes da SMT. Como vocês podem ver, o asfalto está bem molhado, ainda tem muito jamelão na pista. Ou seja, o perigo ainda de deslizamento, de escorregar ainda é grande. E agora está começando a cair uma chuva. Para a gente falar sobre essa situação caótica de hoje pela manhã aqui em Goiânia por causa dessa chuva, está ao vivo com a gente o Horácio Ferreira. Ele é gerente de educação de trânsito da SMT. Boa tarde, Horácio. Como que foi o trabalho hoje pela manhã aqui em Goiânia diante de tanta confusão? Boa tarde. O trabalho foi bastante intenso. Nós tivemos mais de 31 chamadas, 25 chamadas foram atendidas logo no período da manhã e juntamente com esse problema nós tivemos queda de energia em vários pontos de Goiânia e liberação de vias que estavam hoje interditadas. Então hoje pela manhã, de fato, a chuva acabou proporcionando um trânsito mais intenso. E agora, com essa previsão de que essa chuva continua, como que fica o trabalho? Vocês ficam monitorando o trânsito? Sim, todos esses pontos estão sendo monitorados por agentes de trânsito da SMT. Aqueles que o agente não tem condições de estar presente todo o tempo é sinalizado, como aqui está agora na Avenida Atílio Corrêa Lima, justamente para proporcionar segurança para quem trafega no local. Horácio, no caso dessas vias que tem a presença dessas árvores, do jamelão, qual é o trabalho que a SMT pode fazer? Na verdade, é só essa sinalização mesmo para alertar o motorista ou existe algum outro tipo de trabalho? Somente esse trabalho, não existe outra forma. A Prefeitura, a Comurg já está realizando poda, fizeram podas de vários locais desse tipo de árvores, mas o que a gente recomenda é que o condutor possa contribuir com isso. De que forma? Reduzindo a velocidade, não somente nessas vias que estão com esse problema, com essa planta, mas também qualquer uma, porque no período chuvoso o risco de acidente pode ser maior. Então é importante que o condutor reduza a velocidade para que possa ter, quando for necessário, tempo suficiente para parar o veículo, não envolver nenhum acidente. No caso aqui da Atílio Corrêa Lima, continua parcialmente interditada? Sim, até que se resolva, até que limpe a pista, vai permanecer interditado, parcialmente interditado. Ok, Horácio, muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Jerônimo, o motorista tem que continuar atento. Aqui chove nesse momento, a pista continua bastante molhada. E o que resta para o motorista é dirigir com cautela, com cuidado, principalmente os motociclistas que caíram muito aqui nessa pista. A gente registrou aí na matéria do Lucas mais cedo, então fica a dica para esse motorista. Pois é, obrigado, Rafaela, pelas suas informações. A Prefeitura diz que vai podar as árvores, não resolve, né? Paliativo, a gente sabe, tem que retirar mesmo. Então, por enquanto, o que resta é o motorista fazer o que a gente já disse aqui no estúdio, que o Horácio já disse lá, reduzir a velocidade e tomar cuidado, gente, porque realmente é perigoso. Rafaela, obrigado, boa tarde para você. Obrigada, Rafa, boa tarde. No próximo bloco, operação no entorno de Brasília investiga esquema de sonegação de impostos que teria provocado um prejuízo de quase 130 milhões de reais. E ainda foi adiada para hoje à tarde a decisão dos motoristas sobre a greve no transporte coletivo em Goiânia. 12h14, a gente está de volta já já. Eu sou fã da TV Cultura porque apresenta o melhor jornalismo. Um jornalismo que não só noticia, um jornalismo que aprofunda,
que escuta, que coloca posições divergentes. O jornalismo verdadeiro não é o que informa, é o que informa e faz as pessoas entender aquilo que se noticia. Isso só a TV Cultura faz. TV Cultura, sou fã. Estudar sem sair de casa. Não tem segredo, não é mesmo? Multiplique experiências, some conhecimentos, aprenda com um dos sistemas mais eficientes do mundo. Não vacile, estude. De segunda a sexta, às 6 da manhã, matéria nova. E todos os dias às 5, tem reapresentação com a matéria do dia anterior. Fique de olho, que é uma boa oportunidade de carreira. Agora é a hora de se debruçar sobre os livros para não esquecer nada do que você aprendeu. O seu futuro com telecurso fica muito melhor. Vale a pena exigir e lutar por isso. Parceria da Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha. Eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30. Estamos de volta e a Polícia Civil está investigando desvios de 129 milhões de reais por empresas que ficam em cidades do entorno do Distrito Federal. A operação Arrebatamento, realizada hoje, cumpre 19 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão temporária e 2 de condução coercitiva. As empresas suspeitas de sonegação fiscal e falsidade ideológica ficam em Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Formosa. Segundo a polícia, elas usavam laranjas e documentos falsos para deixar de pagar impostos. Ainda de acordo com a investigação, a maioria das empresas escolhia nomes bíblicos na razão social para dar a falsa ilusão de que os negócios eram lícitos. Tá de brincadeira, né? Olha só, gente, os motoristas de ônibus devem definir hoje se entram ou não em greve por melhores salários. A nova proposta do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo deve ser apresentada durante uma audiência às 14h. Durante a audiência, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia, o SET, apresentou a mesma proposta aos motoristas de 5,5% de reajuste salarial, o que não agradou a categoria, que esperava uma decisão diferente da que já havia sido informada pelo SET. A proposta dos motoristas é um aumento de 11,8% no salário retroativo a julho e 20% no vale-refeição. Todas as negociações, não só aqui, mas no Brasil, é uma dificuldade imensa, todo mundo negociando abaixo da inflação, perdendo aí alguma coisa, e nós estamos aí tentando pelo menos a inflação e com um ganho real no ticket, que é para a gente superar uma parte desse perdido aí nos 4 meses que está ficando para trás. Durante a negociação, o presidente do SET disse que não poderia fechar um acordo porque precisa reunir com os donos das empresas. Os motoristas pediram então a suspensão da audiência por 20 minutos. Fora do Tribunal Regional do Trabalho, eles fizeram uma rápida assembleia
UTI discutiram se iniciavam a greve ou davam prazo para os donos das empresas. Como não chegavam a um consenso, os ânimos se exaltaram, mas logo a situação foi controlada. A audiência foi retomada e os motoristas resolveram acatar a sugestão do desembargador para aguardar a resposta do SET. Se não tiver proposta pelo SET e a greve for acontecer, que ela seja o início dela pela madrugada. Os motoristas estão em negociação com as empresas desde março deste ano, mas até agora não chegaram a um acordo. As empresas alegam que tiveram uma perda da demanda de passageiros de 14% e que estão passando por uma crise financeira, por isso não conseguem atender a categoria. Essa negociação ela vem demorando esse ano mais em razão da crise que o sistema vem passando, as empresas, da impossibilidade de conceder o reajuste. Apesar de ser legítimo e a gente entender a necessidade da categoria, é importante avançar. Eu acho que nós estamos no limite hoje da negociação e acredito que essa semana a gente possa definir isso. Tomara, né? Olha, a filha de uma paciente reclama do atendimento recebido pela mãe dela na Santa Casa, em Goiânia. Segundo ela, a unidade de saúde se nega a realizar exames que poderiam diagnosticar a doença da mãe. Há 15 dias, a mãe da Ana Paula está internada na Santa Casa de Misericórdia. Ela tem lúpus e a doença está em estágio avançado. Depois de passar 9 dias na UTI, a dona Marionita foi para a enfermaria. Ana Paula diz que a mãe melhorou, mas ainda corre risco de morte porque não consegue realizar o exame. Eu queria entender o porquê que não foi liberado, mesmo ela dentro da UTI, toda essa burocracia para liberar um simples exame que poderia, já ela está em casa, já são 15 dias, né, internada, talvez se tivesse feito esse exame quando ela estava na UTI, talvez ela não estaria aqui hoje mais internada. A jornalista diz que procurou a ouvidoria do hospital há 5 dias, mas foi informada que o exame não deve ser feito porque o caso da mãe dela não é considerado de emergência. O diretor técnico do hospital não liberou o exame, porque ele acredita que isso não é um exame que precisa ser feito com urgência. Só que, como que tem uma paciente aqui internada e não estão fazendo o tratamento correto, está aqui há 15 dias sem resultado nenhum, como que esse exame não é importante? Essa não é a primeira vez que Ana Paula precisa recorrer à nossa reportagem. Na semana passada, a TV Brasil Central mostrou a luta da jornalista para conseguir as plaquetas para o tratamento da mãe. No Hemocentro, a máquina que faz a separação do material no sangue estava estragada. Agora, Ana Paula lamenta que depois de conseguir as bolsas de plaquetas, ainda precisa clamar pela realização de um exame. Eu não recorri à imprensa de imediato. Eu fui antes na ouvidoria do hospital, conversei. Eu pensei que teria uma resposta mais rápida, porém, até hoje eu não tive resposta nenhuma, nem das plaquetas, nem desse exame. E até o momento, a assessora de imprensa da Santa Casa não passou à produção do JBC os motivos da não liberação do exame da paciente. No próximo bloco, você vai ficar por dentro das regras da propaganda eleitoral que começa hoje. E ainda, preso que foi solto por engano na CPP não aparece em audiência na Justiça. Agora, 12h23, não saia daí que a gente já volta. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós.
Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Onde o ator pisar, isso se tornará o pau. Toda terça entram em cena. Fiz uma estátua uma vez. Grandes nomes da dramaturgia brasileira. Foram experiências que em 1950 ninguém tinha feito. Persona em Foco. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Apresentação: Atílio Bari. Toda terça, 11h30 da noite, aqui na Cultura. E aí eu cheguei no camarim e falei: nossa, que puta. O homem suspeito de matar o delegado aposentado Célio Tristão no ano passado continua foragido. Rafael de Almeida não compareceu em uma audiência na Justiça marcada para ontem sobre um outro crime, uma tentativa de homicídio. Rafael Ferreira de Almeida, de 23 anos, não compareceu à audiência a qual foi intimado na primeira vara criminal de Goiânia. Agora ele é considerado foragido pela Justiça. O juiz esperou por 15 minutos, mas deu prosseguimento aos trabalhos sem a presença do suspeito. A audiência foi sobre uma tentativa de homicídio contra Wilton Adriano David Júnior, que aconteceu em 1º de novembro de 2015. Rafael teria tentado matar o homem com uma arma de fogo por causa de uma desavença, mas o Wilton sobreviveu. O juiz nomeou um advogado para a defesa de Rafael. De acordo com o profissional que pegou o caso, o suspeito nega a participação no crime. O Rafael foi interrogado na fase inquisitiva pelo delegado de polícia e lá ele nega a participação no fato. Ou seja, agora é aguardar a instrução do processo para se chegar à conclusão de prova e daí saber se realmente há autoria imputada a ele ou não. Rafael estava preso na CPP, mas foi posto em liberdade por causa de um erro interno. O juiz explicou que o réu foi solto por causa de um alvará de soltura referente a um furto em Trindade. No entanto, Rafael ainda responde por 2 crimes em Goiânia e é o principal suspeito da morte do delegado aposentado Célio Cassimiro Tristão, de 73 anos, durante um assalto em dezembro aqui na capital. Ele tem aqui na primeira vara criminal um outro processo de homicídio, tem essa que é uma tentativa de homicídio. Da outra vez também ele não compareceu, até porque havia uma informação do delegado que presidiu o inquérito do homicídio de que ele tinha sido colocado solto irregularmente. O mandado de prisão contra ele continua em aberto, que pode ser recapturado a qualquer momento. Vamos mudar de assunto agora, porque chegar à terceira idade, gente, para muitos não é tarefa fácil, viu? Movimentos que parecem simples, como com o passar dos anos, acabam ficando difíceis. Sem uma preparação física, então, as tarefas diárias podem gerar problemas significativos à saúde. E para prevenir lesões e melhorar a qualidade de vida, o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes está oferecendo treinamento funcional para pessoas com mais de 60 anos. Para quem acha que chegar na terceira idade é sinônimo de vida pacata, tem muito que aprender com essa turma. 2 vezes por semana, eles participam de um treinamento funcional oferecido pelo Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes. E para conseguir esse resultado positivo com os alunos, o fisioterapeuta trabalha exercícios que lembram atividades rotineiras, como se levantar e sentar e andar em linha reta.
O professor é o fisioterapeuta Renato, que explica a importância desse tipo de exercício para quem já passou dos 60 anos de idade. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo massa muscular, principalmente. Tá? E esses exercícios, eles visam a manutenção, a preservação dessa massa muscular, tá? Melhora o equilíbrio, melhora o condicionamento físico, melhora a resistência às atividades e com isso a gente tem uma prevenção de quedas. Dona Maria e seu Valdivino são casados há 38 anos e há 1 ano e meio eles aderiram ao treinamento. Segundo eles, de lá para cá, muita coisa melhorou. Eu faço o treinamento funcional e fortalecimento muscular, né? Então isso aí foi de suma importância para mim, porque as dores foram acabando, hoje eu não tomo remédio. Sentia muitas dores, eu andava, sentia muito cansaço. Depois que eu comecei aqui, tudo melhorou. Tudo, não sinto dor mais, graças a Deus. Melhorou em tudo, 100%. O humor, principalmente. Dona Rosa, por que a senhora procurou fazer essa aula aqui? Porque eu sentia muita dor, né? Nos braços, nas pernas, na coluna. E melhorou. Já melhorou 100%. O Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes é mantido pela OVG. Os interessados em participar das atividades devem ir ao Centro de Convivência, levando xerox dos documentos pessoais e do comprovante de endereço, das 8 às 11 da manhã ou da 1 às 4 da tarde. Todas as aulas são gratuitas. E hoje começa oficialmente a campanha eleitoral. A partir de agora, os candidatos vão poder pedir votos nas ruas e também na internet. Mas a propaganda na TV e no rádio só começa no dia 26. E para a gente saber o que pode e o que não pode durante essas eleições, nós convidamos o professor de Direito Eleitoral e também analista do TRE, o Alexandre Azevedo. Bem-vindo. Boa tarde para você, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês também, com seus ouvintes, telespectadores. A gente que agradece a sua participação aqui. Alexandre, esse ano a campanha é muito diferente de anos anteriores, né? A campanha vem menor, com menos dinheiro também, tudo isso vai provocar mudanças, né, na forma de se fazer essa campanha. Nesse espírito olímpico que nós estamos vivendo, né, seria mais ou menos tirar a maratona, trocar a maratona por uma corrida de 200 metros, né? Os candidatos, os partidos, a partir de agora eles não tem mais aquele período de aquecimento para a campanha eleitoral. Se for parar para aquecer, vai perder a corrida, né? Já tem que começar correndo mesmo. São quantos dias de campanha esse ano? Aproximadamente 45 dias de campanha eleitoral, vai de hoje até a véspera do dia da eleição. Lembrando que a campanha ela começa devagar e também vai terminando devagar. Por exemplo, na antevéspera da eleição vai ter a última propaganda no rádio e na televisão e também na imprensa escrita. E a última ato de campanha eleitoral é na véspera da eleição, que é onde acontecem as caminhatas, as passeatas. Além do tempo, que ficou menor, agora, como você mesmo disse, é uma corrida aí de 200 metros, teve outras mudanças, né? O que mudou? Quais são as principais mudanças? Então, uma das principais mudanças que nós vamos ter é realmente a questão do custo dessa campanha eleitoral. Vai reduzir bastante por conta disso, ou pelo menos se espera que reduza. Mas, por exemplo, era muito comum nós vermos os carros plotados, né, totalmente envelopados, né? Esse carro não pode mais ser desse jeito. Agora tem um adesivo de um lado, do outro e na extensão do vidro traseiro. Né? Então, de um lado e do outro, medindo ali 40 por 50 centímetros. Nas casas, né? Era muito comum a pintura em muro, até 4 metros quadrados, em alguns até pintando toda a extensão do muro. A casa inteira. Exato. Né? Agora não pode. No muro só pode ter um adesivo ou um papel com propaganda eleitoral. Não sei por quê. É a lei que colocou isso. Só pode ter ou a propaganda em adesivo ou em papel. Não pode pintar um muro. E mesmo assim, esse adesivo ou esse papel medindo meio metro quadrado. Não pode passar de meio metro quadrado. Reduziu muito de novo. Bandeiras, então, banner, aquelas
Outdoor, então, impossível, não pode. Outdoor já está proibido também já há muito tempo e manteve-se essa punição, essa proibição, melhor dizendo. Com relação às bandeiras, pode ser utilizada a bandeira ao longo das vias públicas, né, desde que seja móvel. Como assim móvel? Ela seja colocada entre 6 horas da manhã e retirada, a colocação e a retirada entre 6 horas da manhã e 8 da noite. Fazendo isso aí, essa bandeira pode ser colocada, assim como uma mesa para distribuição de material de campanha eleitoral. Com relação à medida dessa bandeira, é que é uma dúvida, se é 4 metros quadrados ou se é de meio metro quadrado também. E não temos ainda um julgamento da Justiça Eleitoral, né? Uma questão nova. Nós vamos ter que aguardar também e ver qual vai ser o posicionamento da Justiça Eleitoral. Teve mudança também nos programas de rádio e TV, né? Sim, acabou com a primeira grande mudança é que acabou com o bloco de propaganda eleitoral para vereador. Né? Existia aquela propaganda em bloco, que o vereador também era complicado, né? Ele chegava e falava, pela saúde, educação e lazer, vote em mim. Não dava tempo de mais nada. Né? Uma frase de 10 segundos, e olhe lá, né? E olhe lá. Em alguns partidos colocava apenas a foto deles, ia passando e falando, vote em algum candidato nosso. Não dava tempo dele aparecer. Agora acabou. Né? E vai ter apenas a propaganda dos candidatos a prefeito, 10 minutos, 2 programas, né, em bloco, 10 minutos cada um, e todos os dias, de segunda a sábado. Só os prefeitos. E não entra mais vereador de jeito nenhum, então? Nesse bloco, não. Os vereadores vão aparecer nas inserções. Ainda mantém inserções para vereador e também para prefeito. Mas o que mudou mesmo é a estrutura do programa dos candidatos. Era muito comum a gente ver no passado, né? Passado até a eleição passada, 2014, a realização, a apresentação feita por um profissional da imprensa, né? Um profissional da comunicação. Então tinha ali um apresentador do programa e o candidato era quase com uma participação especial. Agora não tem mais isso. Excluiu-se ali o apresentador e agora o candidato vai ter que aparecer, vai ter que dar as caras mesmo ali no seu programa. Vamos ver como isso vai ficar. Na verdade, então, os candidatos vão ter que mostrar a sua habilidade ou não, né, em frente às câmeras para poder falar e, enfim, expor as suas ideias. É aí, por aí. É por aí. Agora, ele mesmo vai ter que se apresentar, colocando as suas propostas, né, se apresentando mesmo para o eleitor. E como você colocou, né? Muito bem, Jerônimo. Ele vai ter que mostrar a habilidade ou a inabilidade dele frente às câmeras. Agora, o que nessa primeira etapa da campanha, antes de começar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, o que pode acontecer? O que os candidatos podem fazer? Bom, a propaganda de rua já pode ser feita, a distribuição de santinhos, carreatas, passeatas, né, participar de reuniões, tudo isso aí ele pode fazer. Além disso, a propaganda virtual, né? Então ele pode fazer atos na internet, nos blogs, em sites de pessoas físicas, em redes sociais. O que não pode, de maneira alguma, é a propaganda eleitoral paga na internet. Né? Pagar alguém para fazer postagens, para falar bem dele, ou mesmo pagar para criticar outros candidatos. Isso aí não pode ser feito. Inclusive, né, é crime eleitoral essa contratação para que a pessoa fale mal de outro candidato. Agora... Né? É crime eleitoral mesmo. A multa ali de 5 a 30 mil reais, então já é uma multa elevada. Você, eleitor, vai receber uma graninha ali, né, para fazer postagem para o candidato. Cuidado, talvez o dinheiro que você receba não compense, porque você pode ser condenado, havendo provas disso, né, a uma multa de 5 mil a 30 mil reais. Responder por um processo todo, né? E ter toda a questão do processual também, que já é em si uma lástima, um sofrimento. E o eleitor, como sempre, eu imagino que a Justiça Eleitoral esse ano deve ter preparado também aquela questão das denúncias para o eleitor que vir qualquer tipo de coisa errada nessas eleições. A gente sabe que essas eleições são eleições muito mais enxutas do ponto de vista de dinheiro e os prefeitos, os candidatos a prefeito vão ter que tomar muito mais cuidado também, digamos, vão ter que realmente andar na linha, digamos assim.
a evolução das coisas, né, leva a isso. Hoje, qualquer eleitor não, mas a maioria dos eleitores tem ali um celular que faz gravações, que grava áudio, vídeo, faz até ligação de vez em quando. Né? Então, é algo que tem que ser um cuidado. É algo que tem que ser um cuidado. E o eleitor que, vendo alguma coisa ilícita e que, querendo, né, contribuir, querendo fiscalizar, pode ligar no telefone 148, que é o teleeleitoral, e além disso, né, ele poderá procurar o cartório eleitoral do município. Como você falou, né, uma eleição municipal é bem próxima. Então o eleitor está vendo a campanha acontecer na frente dele, ele pode fazer essa denúncia no teleeleitoral, que é 148, e ainda, né, procurando o próprio cartório eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral de sua cidade. Tá certo, Alexandre Azevedo, que é professor e analista do TRE. Fica aí o recado para você de casa e, por favor, gente, acho que a única coisa que a gente tem que fazer direito nessas eleições de verdade é votar. Vamos escolher direito o candidato que a gente realmente precisa escolher bem, né? Bem, e eu sempre falo, né, que as pessoas falam, não tem escolha. Olha, de tantos vereadores, candidatos a vereador na sua cidade, não é possível que você não conheça um que seja honesto. Vamos dar, né, uma chance ao novo também. Já experimentou, pessoas que estão em reeleições infinitamente, vamos dar uma chance, verifica se há alguém que mereça o seu voto. E a campanha eleitoral é exatamente para isso, para você ouvir, para você garimpar e votar com seriedade e sobriedade. Ok. Alexandre Azevedo, ele é analista do TRE. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Daqui a pouco você vai ver preso do semiaberto é morto a tiros em Inhumas. E ainda você vai conhecer o trabalho de uma artesã goiana que está chamando a atenção na entrega das medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Falta 20 para 1, a gente está de volta já já. Para entender o passado. Fenômeno que merece um estudo. Compreender o presente. A gente tem o hábito de achar que tudo que aconteceu na história aconteceu porque tinha que acontecer. E se preparar para o futuro. Gerações futuras têm o mesmo direito que a nossa geração tem. Invenção do contemporâneo. O que a gente procura é ter melhoria de qualidade de vida. Quarta, 00:15. Você precisa de ideias novas para se romper com o paradigma anterior e abrir um novo. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Você conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia, um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11:30, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, na mulher preferida, nas nuvens do céu e nas ondas do mar. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Novembro de 1989, o livro do trânsito. Praça da Paz Celestial era palco de uma manifestação. 45 anos de história, 45 anos de cultura. Quarta, 11:30. Eu quero cantar na televisão. Ao
Aumente o som da sua TV porque a cultura é livre. Muito papo, muita música. Com toda liberdade. Não poderia ser melhor. Quando eu cheguei em casa aquele dia, de repente vi. Tem gente que não pode ver. É te ver feliz. Cultura livre é Bacana. Um homem de 30 anos, preso do sistema semiaberto, foi morto a tiros hoje de madrugada em Umas, a 45 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas na Vila Heitor. Ele cumpria a pena por homicídio. Os suspeitos fugiram e a motivação do crime ainda não é clara para a polícia. Em Goiânia já está liberada para teste a primeira cicloponte na Avenida T63, no Parque Anhanguera. Os ciclistas aprovaram a ideia. A cicloponte de 49 metros é toda de estrutura metálica. Ela foi construída como anexo da ponte sobre o córrego Cascavel na Avenida T63, no setor Parque Anhanguera. Ao custo de R$ 160 mil, a cicloponte já está liberada para uso. Segundo o presidente da Comurg, a inauguração oficial será no dia 11 de setembro. Até lá, a cicloponte passa por fase de teste. É uma ponte nova que nunca foi feita aqui em Goiânia, então nós estamos usando esse período de teste para ver se aparece alguma ocorrência, se tem algum problema. Mas assim, por enquanto, mais de 500 ciclistas já passaram na ponte e não teve nada. Todo mundo adorando, a ponte ficou muito segura. Mesmo achando que a cicloponte é um pouco estreita, esse personal trainer gostou da novidade. A ideia é boa, apesar de eu achar que ela ficou meio estreita, né? E tem a questão do pedestre também, que nunca respeitou a ciclovia, né? Então, mas e o fato dela estar vazada também, que eu acho que para quem tem labirintite atrapalha um pouquinho. Fernando, que começou a usar a ciclovia há 4 meses, está muito satisfeito com a cicloponte. Muitos dependem da bicicleta para vir trabalhar, né? Muitos desistem de pegar o ônibus lotado, entendeu? Isso é muito complicado. A gente acordar cedo, pegar aquele ônibus bastante lotado e voltar apertado, igual uma salsicha dentro de um sanduíche. Aí ficou muito bom. Resolveu a vida do ciclista que precisa passar ali pela T63, porque eles precisavam sair da ciclovia e ir para a rua, do lado dos carros, para depois voltar para a ciclovia. Então, pelo menos, resolveu a vida deles. E olha só, gente, a chuva que provocou muitos acidentes, como a gente já mostrou aqui na capital, também pode ter contribuído para uma tragédia no interior. 4 pessoas da mesma família morreram hoje num acidente de carro na GO 080 em São Francisco de Goiás. Os 3 homens e uma mulher voltavam de um velório de um parente. Quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu às margens de um córrego perto de uma ponte. Segundo o batalhão rodoviário, o asfalto molhado pode ter contribuído para esse acidente. De acordo com a polícia, um Honda Civic seguia de Mara Rosa para Goiânia. A chuva caiu pela manhã em várias regiões do estado, mas no período da tarde o sol deve voltar e as temperaturas se mantêm em alta. Em Crixás, na região norte, a máxima fica em 34 graus. No sul do estado, em Cesarina, tarde quente com 35 graus. Quirinópolis, no sudoeste goiano, máxima em 36. Já no centro-oeste, em Anicuns, a máxima não ultrapassa os 35 graus. No leste, mínima em 16 e máxima em 31 em Água Fria de Goiás. Em Goiânia, sol com algumas nuvens. Assim como no resto do estado, chove à tarde e à noite. Temperatura máxima em 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 70% a 33%. A gente tem mostrado aqui no JBC atletas goianos que estão se preparando ou participando dos Jogos Olímpicos do Rio. Mas tem uma goiana em especial que, mesmo não sendo atleta, também é destaque nas Olimpíadas. Pois é, essa goiana é a Sharon Vinhas, artesã aqui da capital, que com a sua arte está participando da entrega das medalhas olímpicas lá no Rio. Entrega de medalhas na Olimpíada do Rio. Atletas ansiosos para receber o resultado de tanto esforço, bandeiras hasteadas e no peito dos funcionários do Comitê Olímpico, uma rosa amarela chama a atenção.
E para tornar as cerimônias de premiação das Olimpíadas do Rio mais bonitas, teve uma goiana que trabalhou bastante e mandou o seu trabalho para o Rio de Janeiro. Aquelas rosas amarelas saíram das mãos de Cheryl Vinhas. Ela trabalha com artesanato há 9 anos e tem como objetivo produzir itens de decoração e bijuterias com material reaproveitado. Os broches que decoram as premiações foram uma encomenda da estilista responsável pelas roupas do Comitê Olímpico Internacional. Achou meu trabalho pela internet, no meu blog. E daí me contatou, me mandou um risco e perguntou se eu aceitava desenvolver uma flor em cima daquele risco. Eu falei que aceitava, até ali eu não sabia que era para os Jogos Olímpicos. Achei que era mais uma encomenda comum, para a moda que eu sempre faço. Enviei para ela. Ela disse que ia enviar para o cliente dela, passou uma semana, ela me contatou de novo, disse que tinha sido aprovado, que eles tinham gostado muito. E daí ela me contou para que era. Que era os broches que ela já tinha me dito, mas era para o Comitê Olímpico. E que a Andréia Marques, a estilista, iria me contatar para a gente começar a desenvolver em cima do que ela desenhou. Com a ajuda da família, Cheryl produziu 760 broches. Todos feitos à mão, a partir de garrafas PET. Um broche eu gasto em média um dia. No processo de riscar, cortar, secar a pintura, aí vai para a estufa para secar e depois a montagem. O marido e a filha, que também ajudaram na confecção da bijuteria, ficaram orgulhosos em ver o artesanato de Cheryl ser divulgado para o mundo inteiro. É algo que ela sempre sonhou, que ela sempre esperava que fosse reconhecido, então eu fiquei muito orgulhosa, eu fiquei muito feliz por ela. Essa concretização da ideia através da realização desse trabalho deixa a gente bastante orgulhoso. Cheryl não esconde a alegria de ver o resultado do trabalho dela no maior evento esportivo do mundo. E a primeira vez que ela viu os broches na Olimpíada foi justamente na entrega da medalha de ouro para a brasileira Rafaela Silva, do judô. Quando eu vi assim a menina passando com um broche, eu nem consegui tirar foto. Aí eu vi assim ela entrando com um broche e via o rosto da Rafaela, sabe? Aquela alegria que ela também lutou tanto para estar naquele lugar. Eu falei, meu Deus, é coincidência demais, o senhor tá ali mesmo. E assim, eu comecei a gritar, comecei a pular, sabe? Uma alegria de criança, porque é reconhecimento, né? Sinal de que uma Olimpíada faz mais que campeões. Também mostra para o mundo um pouco da arte brasileira. A arte brasileira que também é feita por campeões ou uma campeã como a Cheryl. No próximo bloco, o governo entrega cartões do novo Renda Cidadã. Começa hoje à noite, na cidade de Goiás, mais uma edição do FICA. Agora, 12h51, a gente já volta. A TV Cultura sempre se destacou por ser realmente um espaço dedicado à educação. Isso tanto na cobertura jornalística sobre o tema, muito qualificada, como também na sua grade de programas educativos para as crianças e jovens, que é mega reconhecido. Por ser um espaço tão dedicado a um tema mega estratégico para o Brasil, que é a educação, eu sou muito fã da TV Cultura. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha, eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30. Seis 6.000 pessoas de 22 cidades goianas receberam hoje de manhã o novo cartão do Renda Cidadã. Com recursos de R$ 35 milhões, a intenção do governo é atender 70 mil famílias em todo o estado. Os primeiros 6.000 beneficiários do novo programa Renda Cidadã lotaram o ginásio Goiânia Arena durante a solenidade que marcou a volta do benefício. O programa, criado em 1999, ficou desativado por cerca de um ano
E agora, reestruturado, volta com força total, com recursos de quase 35 milhões de reais para atender mais de 70 mil famílias. A prioridade do benefício continua sendo a população mais vulnerável. E um moderno sistema de gestão informatizada vai garantir mais eficiência em sua execução. Foi o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão, que é uma inovação nos programas sociais do estado de Goiás. É o primeiro programa que está linkado ao Cadastro Único da Assistência Social e que permite que não haja duplicidade de benefícios para os cidadãos. O novo programa Renda Cidadã vai atender a população carente nos 246 municípios goianos. Os primeiros 6 mil beneficiários não esconderam a emoção aqui no ginásio Goiânia Arena, ao receber o cartão magnético, que vai dar direito ao benefício ainda este mês. Traz tudo de bom, vai me ajudar muito. Ajuda na alimentação, na escola das crianças. É pouco, mas o pouco representa muito. As famílias vão receber de R$ 80 a R$ 160 reais por mês com um novo programa, durante um período de até 4 anos. Segundo o vice-governador e secretário de Segurança Pública José Eliton e o governador Marconi Perillo, esta é mais uma prova de que o estado de Goiás está mesmo saindo da crise brasileira. O programa Renda Cidadã é um programa referencial em transferência de renda no país, beneficiou milhares de famílias e continua a ser um importante instrumento de inclusão social. Nós fizemos um grande ajuste, melhoramos a receita do Fundo de Proteção Social e graças às economias que nós fizemos em outras áreas, está sendo possível agora atender as famílias mais necessitadas em todos os municípios de Goiás. E hoje é dia de festa na antiga Vila Boa, porque começa a 18ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA. Mais uma vez, a cidade de Goiás recebe o evento, que neste ano dá mais força para as discussões sobre a preservação ao meio ambiente. A mostra competitiva deste ano tem 22 filmes inscritos, sendo 12 internacionais e 10 brasileiros. Tem produção da França, Áustria, Alemanha, Bélgica, Índia, Irã e México. Entre os nacionais, películas dos estados do Maranhão, Paraná, Pernambuco, Ceará, São Paulo, além de 4 produções goianas. As pessoas que estiveram selecionando esse ano são profissionais muito experientes, muito qualificados aqui do estado. Então a seleção de filme está muito plural e muito boa, tanto dos filmes nacionais, internacionais, quanto os goianos que competem também na mostra geral, né? Realizado no berço cultural do estado, na bucólica Vila Boa de Goiás, o FICA é considerado um dos mais importantes acontecimentos do calendário cinematográfico mundial. Este ano, o festival também vai contar com mostras de cinema de animação, além de fóruns e debates sobre games e cultura digital. Esse ano, no seu 18º ano, a maioridade do FICA, nós julgamos que conseguimos esse equilíbrio ao nível do que nós sempre almejamos, ou seja, as propostas e perspectivas do tratamento do cinema estão harmônicas na parte de meio ambiente quanto na de cinema. Este ano, o FICA traz para o centro das discussões a questão da preservação ambiental e a produção de alimentos no Cerrado. O Fórum Ambiental traz o tema Caminho para um Futuro Sustentável, Governança Territorial, Proteção Ambiental e Segurança Alimentar. Nós temos que produzir alimentos para 5 bilhões de pessoas e que vai aumentar gradativamente. Então, como conciliar produção de alimentos com a ocupação da natureza? Essa é uma questão delicada e que o FICA vai discutir firme e profundamente este ano. R$280 mil serão distribuídos em prêmios, 40 mil a mais que nas edições anteriores. Além de ser um incentivo para novas produções cinematográficas, o FICA também é um grande painel para apresentar novos trabalhos. O filme ele é a ponta do iceberg, ele é a ponta da cadeia produtiva. O cinema envolve toda uma cadeia de trabalho, de serviços, entendeu? Que deixa esse cenário propício para que o filme exista. Então, o festival ele serve para construir essa cadeia de profissionais dialogando para que novos projetos possam surgir.
E o Fica segue até domingo na cidade de Goiás. Você pode conferir a programação completa no site fica.arte.br. E é claro que a gente vai trazer toda a cobertura completa. As nossas equipes estão viajando para a cidade de Goiás hoje para trazer tudinho para vocês aqui no JBC Primeira Edição e também no TBC Notícias. A gente está indo embora mostrando imagens ao vivo da Avenida Atílio Correia Lima, na cidade de Jardim, onde muitos motociclistas caíram hoje de manhã por conta do tempo chuvoso. Teve acidente, carro rodando e, como você vê nas imagens, parte da pista continua interditada. A gente espera que você tenha cuidado quando estiver chovendo, porque realmente é perigoso e o problema é antigo e continua. A gente espera que realmente mude. Estamos terminando aqui. Boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Uma boa tarde. Até amanhã.